Fala, doutores e doutoras, e sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa parte de biologia celular. Então, nessa aula, a gente vai completar com alguns módulos que a gente consegue perceber dentro da prova do Enem, trabalhando sobre componentes específicos do centro da célula, que seria, portanto, o núcleo e o armazenamento do seu material genético, ou seja, um pouco do conhecimento que nós precisamos ter sobre os cromossomos. Então, vale a pena lembrar que neste momento eu estou apresentando os modelos de questão do Enem, ou seja, como o Enem costuma cobrar núcleo e cromossomos, e vou te fornecer o conteúdo teórico que seria necessário para responder esse tipo de modelo. Como é um modelo, a única coisa que acaba acontecendo com o Enem é que ele vai repetindo esses modelos, mudando ali, né, talvez o que está escrito, as alternativas, mas o modelo de cobrança ele é sempre o mesmo. Então você consegue aí, com base nessas referências e conteúdos teóricos, resolver todas as questões que são praticamente do mesmo jeito, tá bom? Então, vem comigo aqui já para o nosso maravilhoso slide. Olha só, essa é a primeira questão, modelo que eu tenho para te apresentar. Essa questão que vai falar sobre núcleo, tá? Então, perceba o seguinte, uma informação genética ou fragmento de DNA pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como os vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir a insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA, o gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Esse viés biotecnológico aqui, tá, está sendo baseado na tecnologia do DNA recombinante, ok? Então, estamos falando aqui do DNA recombinante, tá? Esse DNA recombinante ele tem uma relação aqui com fragmentos celulares ou fragmentos de DNA celular, tá? Então, olha só, de onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Então, se eu estou objetivando aqui um gene específico, tá? Que vai me ajudar a produzir a insulina humana em bactérias, eu tenho que lembrar que o componente da célula, a organela especializada na armazenagem da informação gênica, onde poderia estar o gene para essa característica, é inevitavelmente no núcleo. Então aqui a gente já tem a resposta da própria questão, mas não é o meu objetivo resolvê-la com vocês agora, tá? O outro modelo, ele gira muito em torno desse mesmo parâmetro, olha só. Ele vai falar sobre novos fragmentos de DNA. Então aqui eu já estou te provando o quê? Que o modelo é o mesmo, só vai mudar uma nuance ou outra da questão para você conseguir responder. Então perceba, olha só, ele vai mais uma vez falar sobre fragmentos celulares. Ó. O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, que são pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos, olha só, eles são o quê? Fragmentos de DNA que foram encapsulados, tá? Então eles são ali fragmentos de DNA encapsulados, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Então é uma lesão genética que acaba acontecendo, que acaba ocorrendo durante o processo de divisão celular. Na hora que a gente tem ali a estruturação do fuso mitótico para separação, né, dos cromossomos, a gente tem ali uma lesão específica que acaba, né, arrancando um pedaço desse DNA, formando um fragmento que acaba sendo encapsulado e fica pertinho ali do núcleo. Esses são os famosos micronúcleos. E a pergunta dele, mais uma vez, gira em torno do componente. Esses micronúcleos se originam de quem? A mesma pergunta que foi feita aqui anteriormente. Ó. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? A mesma coisa nessa questão. De onde são esses fragmentos de DNA? Mesma coisa. Só que aqui a resposta ela vai um pouquinho mais aprofundada. Ela não quer só a estrutura global, a estrutura geral, que seria o núcleo, mas a estrutura que está armazenada dentro do núcleo, tá? Então, a partir disso daí, a gente já tem um panorama bem geral e bem característico do que o Enem costuma cobrar em cima de modelos de questões sobre núcleo e cromossomos, tá? E aí, vamos lá. O que é que a gente pode lembrar dos aspectos nucleares? Primeiro, quando nós estamos falando de uma célula eucariótica, certo? Quando nós estamos falando de um eucarioto, nós temos uma membrana delimitando o núcleo, certo? Essa membrana delimitando o núcleo, ela pode ser conhecida como
carioteca, é o nome mais comum e consagrado dentro da biologia, ou o nome mais atualizado, que é o envelope nuclear, beleza? Então, isso daqui seria exatamente o que nós temos por definição. Dentro dessa estrutura, nós podemos ver o seguinte. Então, nós temos aqui um envoltório específico que separa ou que engloba aqui o material genético da célula, tá certo? E esse material genético, né, essa estrutura, ela está diretamente associada aqui ao que nós conhecemos como organela da célula, que é justamente o retículo endoplasmático rugoso, tá? Lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar associado aí com vários ribossomos para a produção de proteínas. Então, como as proteínas dependem da transcrição de um RNA M para que eles leiam esse RNA M e aí sim seja produzida o quê? Seja produzida a proteína, a gente vai ter esse envelope nuclear diretamente associado com o retículo endoplasmático rugoso. Podemos até dizer, né, evolutivamente, adaptativamente, nos livros de literatura da biologia celular, a gente vai encontrar essa referência que o próprio envoltório nuclear, ele é uma especialização do retículo endoplasmático, tá? Envolvendo ali o material genético da célula. Então, lá dentro do material, lá dentro do núcleo, nós vamos encontrar, né, o material genético da célula. Nós temos aí justamente, olha só, o DNA, que pode estar enovelado, ou ele pode estar aqui, ó, aberto, né? Então, posso ter alguns condensados e outros mais, outros menos condensados e assim por diante, certo? O que é que eu quero dizer também aqui, ó? Você percebe que existem saídas, tá certo? E entradas para o núcleo, a semelhança do que nós vemos na membrana plasmática. Então, eu consigo visualizar algumas características aqui, tá certo? Então, quais são os principais aspectos nucleares? Além da carioteca, nós podemos encontrar, portanto, a existência dos poros nucleares, tá certo? Que vão permitir essa troca, tá, de partículas entre o citoplasma e o interior do núcleo, que também pode ser referenciado como nucleoplasma, tá? Além disso, a gente pode encontrar aqui, ó, a cromatina. A cromatina é justamente o DNA, o material genético que é encontrado dentro do núcleo. Essa cromatina ela pode estar apresentada em duas formas. A heterocromatina, que é a cromatina condensada, e a eucromatina, que é a cromatina, ou seja, o material genético que não está condensado, é aquele que está mais aberto ali, como um fio que eu coloquei para você, tá certo? Além disso, a gente também possui aqui a presença de uma lâmina nuclear, certo? O que é esta lâmina nuclear? Nós temos aí microfilamentos internos da nossa membrana, microfilamentos, que seriam os filamentos de actina, certo? Elementos do citoesqueleto, e eles vão estar aqui, ó, envolvendo essa parte interna aqui, ó, eles formam esse arcabouço interno aqui da membrana nuclear. Então, neste sentido, ele seria uma rede ou um esqueleto interno que proporciona essa organização globosa, tá? Então, essa lâmina nuclear é o que confere esse formato globoso do núcleo, tá? E além da lâmina nuclear, nós podemos também referenciar uma região dentro do núcleo que é denominada de nucleolo, tá? O que é o nucleolo? O nucleolo nada mais é do que a região do núcleo que vai estar envolvida aí com um aglomerado de material genético especializado na produção de RNA ribossômico, RNA-R, para composição das subunidades dos ribossomos. Então aqui a gente conseguiu detalhar com muita riqueza, tá certo, os principais aspectos do núcleo e suas funções. Agora você não esquece mais. E aí a gente pode detalhar agora o material genético dentro do núcleo. O que é que vai acontecer? O que é que a gente encontra lá? Acabei de falar para vocês que nós temos a cromatina, tá? Essa cromatina nada mais é do que o material genético da célula. Esse material genético nada mais é do que o DNA, ok? Esse DNA, como nós já o conhecemos, né, aquela dupla fita que nós vimos lá na nossa parte de bioquímica, tá? Ele vai estar envolvido com o que, meu querido, minha querida? Ele vai estar envolvido com a informação genética. Só que esse material genético ele é muito longo, ele é muito extenso. Então eu preciso condensar isso daí para que ele possa caber em uma estrutura extremamente microscópica, que é
o núcleo da nossa célula. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a enovelar este determinado material genético, essa informação. Pensa num novelo de lã. Pensa lá na lãzinha da vovó fazendo crochê. O que é que acontece? Se eu pego aquele novelo de lã, ele cabe na minha mão, tá? Quando ele está condensado. Mas se eu puxar aquele fio e esticar ele, talvez aquele fio ali tenha até quilômetros de distância, tá certo? Muitos e muitos metros. É o que acontece com o nosso DNA. Ele é extenso, chega a quase 2 metros de comprimento, ou seja, seria bem maior do que eu, tá? Porque pareça ou não pareça, mas eu sou muito pequeno, tá? No vídeo não aparece, só daqui para cima. Mas seria maior do que eu. Mas isso cabe dentro do núcleo de uma célula, que é algo que é ainda menor do que a própria célula. Então, como é que eu faço isso? Condensando. E como é que essa condensação acontece? A partir do momento em que eu percebo que o meu DNA ele é capaz de sofrer enovelamentos, ou seja, enrolamentos, eu vou conseguindo perceber que algumas estruturas proteicas fazem conexão aqui, ó, com o meu DNA, e essas estruturas proteicas são capazes de me permitir uma aproximação entre as fitas de DNA. Então, o que é que acontece? Ó? Essa estrutura vai se aproximando dessa, que vai se aproximando dessa, e à medida que a gente vai vendo isso, né, cada vez num zoom out maior, o que é que a gente consegue ver? Consegue ver que ele vai, ó, sendo condensado até que ele adquira o seu nível de condensação máximo, que é o famoso cromossomo, tá certo? Então, o cromossomo ele vai estar dessa forma aqui, tá certo? Aqui com o seu centrômero. Então, essa seria a cascata de condensação, até chegar no seu nível máximo, que é o nível de cromossomo, tá? Então, perceba que essa aproximação ela vai existindo. Que proteínas são essas e que estrutura formada é essa, professor? Essa proteína é uma proteína conhecida como histona, tá? E esta estrutura formada pela proteína mais essa voltinha do DNA em volta dela é o que nós conhecemos como nucleossomo, tá? Então, quando eu tenho a aproximação dos nucleossomos, eu vou tendo a minha garantia de condensação. Eles vão se aproximando cada vez mais até que eles estejam cada vez aqui, ó, mais condensados, tá certo? Então, a gente vai percebendo que esse nível de condensação gera o que nós conhecemos como cromossomos. Essa cascata construída com você é para fazer você lembrar que o cromossomo, que a gente vai ver lá na parte de meiose, na parte de mitose, é nada mais, nada menos do que aquela fita de DNA toda enrolada, beleza? É isso. Quando a gente olha para os cromossomos, eles têm ou eles apresentam uma contagem específica dentro das células, que é o que nós chamamos de ploidia. Então, em termos de ploidia, nós podemos ter duas classificações para as nossas células, não só as nossas, mas de outros seres vivos também. Nós temos a ploidia, que é a quantidade de lotes cromossômicos dentro de uma célula. E cada lote cromossômico ele vai representar com a letra N, ok? Então, esse aqui é um lote cromossômico, tá? Vou colocar aqui um lote cromossômico, beleza? Então, você não esquece mais. As nossas células, tá certo? Normais, as células corporais, elas apresentam normalmente 2 lotes cromossômicos. Então, as minhas células corporais, elas são células que eu classifico como 2N, ou seja, é uma célula diploide. No caso da espécie humana, porque nós temos as nossas células corporais como diploides. E as nossas células sexuais, por sua vez, elas precisam ter metade do número normal de cromossomos, para que quando eu junte 2 gametas, eu forme o número original, que seria esse 2N. Então, as minhas células gaméticas só podem ter um lote cromossômico, ou seja, elas seriam N, que é o que eu chamo de célula haploide, ok? Então, a minha célula haploide ou célula N, ela só vai ter um lote cromossômico, que é a metade do número total de cromossomos que uma célula normal minha tem, tá? Por que eu estou falando isso dessa forma, nesse tipo de exemplo? Porque existem outras contagens cromossômicas, tá certo? Existem outros padrões de células corporais.
Então, não é porque a célula do corpo é 2N e a célula gamética é N. Não. O nosso padrão, o nosso exemplo é esse aí. O que eu quero que você entenda é que quando eu tenho um lote cromossômico, eu tenho apenas N. Quando eu tenho 2, eu tenho 2N. Quando eu tenho 3 lotes cromossômicos, eu tenho 3N. Como, por exemplo, o endosperma triploide de uma planta angiosperma, que junta 3 núcleos, ele vai ter N mais N mais N. Então, ele tem uma estrutura triploide, tá? 3 lotes cromossômicos repetidos, e assim por diante. Então, a ploidia se baseia na contagem de lotes cromossômicos, beleza? Na espécie humana, um lote cromossômico equivale a 23 cromossomos. Então, minha célula gamética, que é N, ela só tem 23. Mas uma célula do meu corpo, que é oriunda ali da fusão dos gametas dos meus pais, né? Ele vai ter N mais N, 2N, que é igual a 46, já que cada lote configura-se como 23. Beleza? Então aqui é meramente uma contagem, tá certo? Teórica, para que você possa ter esse fundamento e consiga aplicar isso dentro de questões. Agora você tem conteúdo teórico suficiente para resolver os modelos de questão que a gente já trouxe no começo. Não vou perder muito tempo com eles, porque meio que a gente já respondeu analisando a própria questão. Então, como eu estou falando de fragmentos do DNA, onde é que eu encontro esses fragmentos de DNA? Os fragmentos de DNA nada mais são do que pedaços de DNA que são extraídos do núcleo. Ou eles saem direto do núcleo, ou eles são extraídos dos nossos cromossomos. No caso dessa primeira pergunta aqui, nós vamos ter exatamente o termo global, né? Que seria aqui, portanto, o núcleo, tá? Então, de onde podem ser retirados esses fragmentos? Do núcleo. Em termos de organelas, eu tiro isso do núcleo. Mas em termos de estrutura, tá? Em termos de componente, de onde é que isso sai? Isso sai dos meus nucléolos? Isso sai das minhas mitocôndrias? Isso sai dos meus cromossomos? Claro que esse material genético sai dos nossos cromossomos. A única outra opção que poderia gerar um distrator para esse segundo caso aqui, esse segundo modelo, é o fato dos nucléolos, porque também é um compêndio de DNA que está dentro do núcleo. Porém, ele não está falando de RNA ribossômico aqui, ele está falando de micronúcleos que ficam encapsulados lá fora, tá certo? Lá no citoplasma, próximo ali do núcleo. Então, isso com certeza foi oriundo dentro do processo de divisão celular, que é o que ele fala aqui, ó, do fuso mitótico, só pode ter saído da onde? Só pode ter saído aí, ficou meio escuro, né? Vou trocar aqui essa cor, desculpa aí. Então, só pode ter saído do fuso mitótico. Então, quando eu estou fazendo divisão celular, o que é que eu estou separando? O que é que eu estou dividindo aí entre regiões? Estou dividindo os meus cromossomos, tá? A separação daquele DNA condensado ali. Então, esses micronúcleos só poderiam ter uma origem, a origem de cromossomos. Então, veja que, mais uma vez, são duas questões aí num período de 3 anos, tá certo? Que estão abordando componentes do núcleo. E isso agora você já tem de sobra para resolver questões como essa. Então, modelo fabricado, modelo cumprido, com conhecimento teórico suficiente, agora você pode ir em busca do seu 15 de 15. Qualquer dúvida, você comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá certo? Cheiro no teu coração, uma biologia e até a próxima aula. Valeu!